O Projeto Filadélfia, também conhecido como o Projeto Rainbow ou Projeto Arco-Íris, emergiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de cientistas dos Estados Unidos buscou uma maneira de tornar um navio de guerra e sua tripulação invisíveis. Essa lenda foi popularizada pelo filme The Philadelphia Experiment, de Stuart Raffield, lançado há cerca de 30 anos. A narrativa é cercada por elementos de mistério e paranormalidade, levantando a questão de sua veracidade. A história começa em 1939, quando os cientistas, inspirados pelos trabalhos de Nikola Tesla, especialista em eletromagnetismo, e Albert Einstein, famoso físico, se acreditavam capazes de manipular raios de luz para tornar objetos invisíveis. Em meio a um cenário em que os submarinos U-Boot da Alemanha estavam devastando os navios norte-americanos no Atlântico, o governo dos Estados Unidos demonstrou interesse em aplicar essa tecnologia em operações militares. O objetivo era criar elos eletromagnéticos potentes o suficiente para curvar as ondas de luz e radar ao redor de um navio, tornando-o invisível. Em 1943, foi escolhido o USS Eldridge, um destrutor de escolta, que poderia abrigar até 200 marinheiros e apresentava um armamento considerável da época. O experimento foi supostamente realizado na Base Naval de Filadélfia. O primeiro teste ocorreu em 22 de julho de 1943. Segundo relatos, o Eldridge foi envolto em uma estranha luz verde e desapareceu diante de testemunhas. Contudo, a tripulação passou mal, muitos apresentando choque e problemas mentais após a experiência. A Marinha decidiu realizar um segundo teste, que aconteceu em 28 de outubro de 1943, para avaliar a eficácia da invisibilidade por um período prolongado. Neste segundo teste, a situação se tornou ainda mais caótica. Acredita-se que um campo de energia verde se formou em torno do navio, e ele desapareceu novamente, mas desta vez teria sido avistado em Norfolk, Virgínia, a 600 quilômetros de distância por tripulantes de um navio mercante. Durante o surto de invisibilidade, relatos mencionam marinheiros desmaiando, queimaduras espontâneas e algumas almas da tripulação que teriam ficado fundidas ao metal do navio. Carlos Allende ou Cal Allen, seu nome real, se destacou como uma figura-chave nessa história, afirmando que alguns marinheiros tinham sido desmaterializados e que as consequências do experimento foram devastadoras, causando distúrbios mentais nos sobreviventes. Diante da severidade dos impactos, o projeto foi imediatamente cancelado, e os registros foram destruídos. Apesar da popularidade da lenda, a veracidade do experimento Filadélfia é amplamente contestada. Há várias inconsistências e falta de evidências. Por exemplo, não há comprovações sólidas de que Albert Einstein tenha participado. O nome dele foi vinculado ao projeto, mas ele não esteve envolvido em experimentos desse tipo. Há também dúvidas sobre a plausibilidade de um navio ter se tornado invisível, considerando os documentos históricos que contradizem os relatos de que o USS Eldridge foi o navio utilizado. Mais notável é o fato de que a linha do tempo do Eldridge não coincide com as datas dos experimentos, pois ele foi lançado após a data do primeiro teste e não estava na Filadélfia durante o segundo teste. Após a guerra, surgiram questões sobre a realidade do evento. Em 1956, o primeiro relato formal do suposto experimento foi enviado por além de Maurice Jessup, um astrofísico. No entanto, sua correspondência foi considerada incoerente, levando muitos a concluir que ele apresentava problemas mentais. Jessup cometeu suicídio em 1959, o que contribuiu ainda mais para o mistério. Com o tempo, a Marinha dos Estados Unidos negou formalmente a realização de tal experimento desde 1979, classificando a ideia como ficção científica. Após a guerra, o USS Eldridge foi vendido para a Marinha grega e serviu até 1990. Detalhes intrigantes, como a remoção dos registros de bordo e anomalias elétricas, acentuam o misticismo ao redor do navio, mas muitos acreditam que essas ocorrências possam ter sido fruto da autossugestão ou das lendas construídas ao redor do projeto. Em suma, o Projeto Filadélfia continua a suscitar debates sobre suas origens e veracidade. Realidade ou ficção, a história é uma colagem de ciência, mistério e elementos sobrenaturais que fascinam entusiastas ao redor do mundo. As perguntas persistem: o que realmente aconteceu? Há uma conhecida possibilidade de que os marinheiros do Eldridge possam ter participado de experimentos eletromagnéticos secretos, deixando no ar muitas dúvidas sobre a história.